Bem, pessoal, estamos chegando aqui aos finalmente do curso, né? Essa é uma das aulas, vamos dizer assim, que a gente tem que ter um conhecimento das outras doenças para chegar a começar a trabalhar com doença autoimune. Então a gente vai dividir isso aqui em 3 grupos de doença, né? O complexo pênfigo, que engloba pênfigo e pênfigoide, o lúpus discoide, o lúpus sistêmico e a síndrome de uveo dermatológica, né? De Coit-Hanada e Voyanagi. Então, são doenças bastante complexas, né? A etiopatogenia é bastante complexa também, principalmente na questão do pênfigo. A gente vai falar alguma coisa de pênfigo em humanos, né? Algumas coisas de trabalhos que tem comprovação ou busca de evidência. E vamos falar bastante de cão e gato, principalmente na questão do pênfigo. Lúpus e síndrome dermatológica é uma coisa que fica mais restrita ao cão, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa aula vai ser dividida falando da doença, sintomatologia, como se faz o diagnóstico. Depois, no final, a gente vai fazer um bloco de tratamento, que o tratamento das doenças autoimunes é muito parecido, ok? Bom, o que é uma doença autoimune, né? É quando as células ou anticorpos do sistema imunológico, eles vão atrás de constituintes normais do corpo, né? Vão atrás no sentido de atacam, de são ativados contra, tá? Uma doença autoimune, basicamente, é um descontrole dos mecanismos normais de defesa do organismo e da autotolerância. O sistema imunológico sabe que ele não pode atacar as células do próprio organismo, ele tem que atacar bactéria, fungo, protozoário, enfim, ok? Quando que eu devo começar a pensar em doença autoimune? Então, assim, a gente pensa em doença autoimune quando algumas lesões nos chamam a atenção. Despigmentação, principalmente de lábio e de nariz, lesões vésico-bolhosas, úlceras. Essas lesões todas orientadas mucocutaneamente, sempre na borda, vulva, ânus, boca, pálpebra, né? Coxins muito acometidos, unhas muito acometidas, tá? Não podemos deixar de lembrar que esse padrão também é repetido pela leishmaniose, que na verdade as lesões de leishmaniose são lesões de reações imunomediadas, né? O sistema imune tentando lutar contra o protozoário, ele começa a fazer depósito de imunocomplexo, etc, etc, e provoca casos muito parecidos com doenças autoimunes. Não posso esquecer das farmacodermias, né, que são, na verdade, umas reações a fármacos e que levam a um padrão muito parecido. Nós vamos falar um pouquinho de pênfigo farmacodérmico nessa apresentação. Não podemos esquecer das dermatoses genéricas alimentares e não está no slide, não podemos esquecer de linfoma epiteliotrópico, que dá lesão em coxim, dá lesão em nariz, dá despigmentação. Os últimos 3 que eu atendi vieram com diagnóstico de doença autoimune. Nós repetimos o histopatológico e fechamos o diagnóstico. Então isso é extremamente importante, né? Da gente seguir e de a gente pensar, tá? Toda essa vez que eu tiver pústula, bolha, vesícula, despigmentação, úlcera de coxim, onicogrifose, onicorrexis, onicomadesia, tudo isso me fala, opa, pode ser doença autoimune, mas eu não posso esquecer se estou numa área endêmica de leishmaniose, mesmo se eu não estiver numa área endêmica, não posso esquecer de farmacodermia, de certas carências nutricionais e de linfoma, ok? Então, quando eu tenho esse pacote de lesões, eu abro esse leque e vou buscar o meu diagnóstico mais preciso. Tá? Como que eu diferencio uma lesão, uma doença autoimune de outra? No caso do pênfigo, pela localização das lesões e pelo tipo lesional, né? O pênfigo basicamente é formado por pústulas, vesículas, bolhas. O lúpus é despigmentação, úlcera, exulceração. Não dá para confundir, tá? E a região anatômica acometida também é importante. Por exemplo, o pênfigo foliáceo é no corpo todo, o eritematoso é só na face. A histologia vai diferenciar uma da outra e outros exames, principalmente nós estamos falando de outros exames quando a gente fala de lúpus sistêmico, ok? O pênfigo em humano, o pênfigo foliáceo, é chamado de pênfigo de Cazenave, porque foi esse médico que descreveu a primeira vez o pênfigo,
tá? Que foi descrito a primeira vez em 1844. Então é uma doença que desafia a medicina há muitos e muitos anos, ok? O complexo pênfigo nos animais, né, pode acometer cães e gatos, equinos e caprinos, já foi descrito nessas espécies. Nos seres humanos ele é chamado de fogo selvagem, em espanhol é fuego salvaje, né? Wildfire em inglês é o mesmo nome popular para essas línguas, né, para essas nações, e chamado de pênfigo endêmico. Então um dos lugares que mais tem pênfigo no Brasil e mais tem pênfigo no mundo é no Brasil e é em Mato Grosso, tá? Então existem teorias que a gente vai abordar de um inseto, a saliva de um inseto provocando uma reação imunológica que confunde, ou que depois faz uma reação cruzada com as células do organismo, ou então porque é em uma região que tem, na etnia da composição dessa população, muitos indígenas, então pode ser uma questão genética. Vem gente do mundo inteiro estudar pênfigo foliáceo no Brasil em humanos, ok? Clinicamente, o pênfigo é representado, como eu disse, por pústulas, né? O pênfigo é representado por vesículas, bolhas e pústulas. Histopatologicamente, as células se desprendem uma das outras e tem o que a gente chama de acantólise, é perda da coesão intraepidérmica. Imunologicamente, são anticorpos contra componentes dos desmossomos, que são as pontes intercelulares, tá? Desmossomo significa ligação, somatos de corpo. Então, são pontes que ligam célula a célula, tá? Os desmossomos são organelas de adesão, presentes em tecidos adaptados a suportar estresse, como pele, miocárdio, vesícula urinária, que ela dilata, suporta bastante pressão. Responsável pela estabilização mecânica do epitélio. Então, o que faz com que uma célula fique aderida à outra são os desmossomos, tá? Quando elas se perdem, a primeira coisa que forma são vesículas. O mecanismo de formação das lesões é muito vasto e é aquilo que eu falei para vocês. Então, assim, em ser humano, eles falam de fatores genéticos, né? Em ser humano, fala de fármacos que podem induzir, principalmente sulfa, cefalosporinas, captopril, penicilina, dipirona, metaflumizona reconhecida em animal, dieta e picada de inseto. Então, isso tudo, tirando a questão genética, isso tudo faria provocação de reações cruzadas, né? E, em segunda instância, o organismo é atacado pelos linfócitos, né, que vão produzir, na verdade, anticorpos. E esses anticorpos vão atacar substâncias do próprio organismo, no caso aqui, os desmossomos, né. A ligação de anticorpos específicos às desmogleínas provoca apoptose, provoca a ruptura dessas pontes, então, acantólise, não este L, acantólise, e aí, finalmente, a formação das lesões. Então você tem os desmossomos, né? Aqui é uma célula grudando na outra, e essas conexões são formadas por placas de adesão, ok? Os antígenos envolvidos em humanos, né, são a desmogleína 1, no caso do pênfigo foliáceo e do pênfigo vulgar de humano. A desmogleína 3, no caso de pênfigo vulgar, talvez de humano e de cães. Mas em pênfigo foliáceo de cães, já está se falando da desmocolina, não mais a desmogleína. Isso muda o que para a gente hoje em dia em termos de tratamento? Nada, né? Mas muda para o futuro? Muda muito para o futuro. Nós já falamos nas doenças alérgicas, né, do anticorpo monoclonal contra a interleucina 31. Agora é uma terapia com anticorpos monoclonais. Então a gente pode ter um anticorpo monoclonal contra um anticorpo contra desmogleína, um anticorpo anti-anticorpo. Pode-se estudar um monte de coisa. Então, hoje quem clinica se limita a prescrever drogas imunossupressoras para tratar o pênfigo. Mas no futuro, essas informações detalhistas, elas podem ser muito importantes, ok?
A teoria em humano é de fatores ambientais, que eles não sabem qual que é, fatores imunológicos, fatores genéticos, tá? Áreas rurais, então você vai colocar, como eu disse para vocês, em regiões como Mato Grosso, por exemplo, até interior de São Paulo, você tem famílias e aldeias que vivem perto de rios e eles são acometidos. Então, é uma questão genética, né? Ou é uma questão de alguma coisa ambiental que ajuda a desencadear? Ninguém sabe, mas a incidência, né, nessa reserva terrena de limão verde em Mato Grosso do Sul é de 3,2% de fogo selvagem, 1 a 4 casos novos por ano nessa região. É a maior casuística do mundo. Então eles vêm de outros países pesquisar e entender que pênfigo é esse, o tal do pênfigo endêmico, que é histologicamente, clinicamente idêntico ao pênfigo foliáceo de qualquer lugar do mundo. Isso se aplica aos cães? Também já tem pesquisadores tentando responder essa pergunta, tá? Existe também, nessa questão do fator ambiental, né, esse inseto, que é um hematófago, que se chama Simulium nigrimanum, né, que é um pequeno inseto hematófago, que ele talvez picasse e a saliva dele tivesse reação cruzada com a desmogleína, né? E toda vez que ele pica, ele injeta saliva e acaba fazendo pênfigo em indivíduos predispostos, porque não seria em todos. Então, assim, uma predisposição genética até uma reação, aí com a picada desse inseto, essa reação vem cada vez mais forte até que tem reação cruzada com a desmogleína. De novo, são teorias, existem, se você quiser estudar, tem trabalho pra caramba disso aí, mas para a veterinária, nada ainda disso, né? Aí se engatinha. Então, há um tempo atrás, até o Thierry Olivry entrou em contato com o professor Larson, eles queriam planejar algum estudo de cães dessas aldeias, né? De índios e dessas regiões, para ver se esses cães também tinham antígenos, se eles tinham mais incidência de pênfigo, né? Algumas populações dessas são muito carentes, então fica bastante difícil de comprovar isso, ok? Fatores genéticos, dão muita potência a essa teoria, o fato de que 93% de consanguinidade entre familiares que têm pênfigo, né? Pais, filhos e irmãos. E 7% sem ligação, sogro, nora, genro. Então, nesse estudo, nessa região que eu acabei de citar para vocês de Mato Grosso do Sul. Então, assim, existe uma predisposição genética muito clara, né? Talvez um fator ambiental, porque é uma região muito acometida, né? Uma casuística muito alta comparado com o resto do mundo. Então são teorias ainda que carecem de 100% de comprovação, mas assim, o fato de ser numa região é importante. O fato das pessoas acometidas terem parentesco é importante. Então existe alguma coisa genética e talvez alguma coisa ambiental, né? Na veterinária, nada disso tem muita comprovação científica, existem muitas linhas de pesquisa, mas nada ainda muito definido. Tá? Isso é um pênfigo em ser humano, né? Então, veja as costas aqui desse indivíduo, né? É cheio de úlcera, bolhas grandes, né? Tudo ulcerado. Aqui, ó, são centenas de pústulas e bolhas, e a pele vai descolando como se a pessoa tivesse queimada, né? No rosto também. Então é bem agressivo o quadro, a pessoa fica com aspecto de grande queimado, e por isso que chama fogo selvagem. A pessoa sente o corpo queimando, como se tivesse uma queimadura, né? Incomoda demasiadamente as pessoas. No caso, a gente agrupa a doença como um complexo pênfigo barra pênfigoide. Então vou explicar isso, tá? O pênfigo, ele tem a lesão característica do pênfigo, né? As lesões são as lesões vésico-bolhosas. E que depois, obviamente, quando a vesícula se rompe, elas ulceram. Histopatologicamente, eu vou achar células acantolíticas e vou achar neutrófilos, por causa da inflamação. Isso é verdade para o pênfigo foliáceo eritematoso vulgar, vegetante e paraneoplásico. No pênfigoide bolhoso, então, o complexo pênfigo são pênfigo foliáceo, eritematoso, vulgar, vegetante e paraneoplásico. Quando eu falo complexo pênfigo barra pênfigoide, eu estou falando do pênfigoide bolhoso, que não é intraepidérmico
ele é, na verdade, na transição dermoepidérmica, que não tem células acantolíticas. O mecanismo é diferente. Isso é importante, o prognóstico é mais reservado aqui, isso é muito importante. Então isso é um corte histológico, isso é pego da internet, né? Onde a gente vai ver aqui essa clivagem, essa vesícula intraepidérmica, tá? A gente pode olhar aqui, ó, aqui ainda tem a camada basal, aqui em cima a camada córnea e aqui a camada granulosa, onde teve essa, vamos dizer assim, clivagem. Isso não é um artefato de técnica, aqui tem um monte de célula. Quando a gente amplia esse monte de célula, a gente vai ver o quê? Células acantolíticas, são células da epiderme que perderam as pontes intercelulares, então elas ficam assim, redondinhas, tá? E são bem envoltas por neutrófilos. Os neutrófilos são esses pequenininhos aqui, ok? Então, a gente tem células inflamatórias, mas a célula acantolítica é essa redonda aqui. Como é que eu classifico o pênfigo? Tá? Então, quando o patologista faz o histopatológico, eu posso encontrar uma pústula subcorneal. Então, essas bolinhas vermelhas representam as células acantolíticas. Quando essa vesícula ou essa pústula é subcorneal, ou seja, abaixo da camada córnea, eu posso encontrar essa figura no pênfigo foliáceo e no pênfigo eritematoso. Quando é mais baixo, intraepidérmico, eu posso encontrar no pênfigo foliáceo, no eritematoso, no pênfigo paraneoplásico. E posso também encontrar no pênfigo vulgar. Lembrando que no pênfigo vulgar, o bicho tem lesão também na boca. Ok? Mas então, quando eu tenho vesículas intraepidérmicas, pode ser foliáceo, eritematoso, paraneoplásico ou vulgar. Quando essa pústula ela é mais baixa, pode ser o pênfigo vulgar. Quando ela é dentro do folículo do pelo, pode ser pênfigo foliáceo, eritematoso e o pênfigo panepidérmico, que seria quando tem o pústula em todos os lugares, tá? Então, o patologista viu pústula subcorneal. Como que ele faz o diagnóstico? É um pênfigo foliáceo ou é eritematoso? Ele olha para o cachorro. A lesão está no corpo todo, é foliáceo. A lesão está só na face, é o pênfigo eritematoso. Então, a pústula e a biópsia é a mesma, ok? Quando o patologista vê a pústula mais baixa, intraepidérmica, pode ser foliáceo, está no corpo todo. Pode ser eritematoso, está só na face. Está no corpo todo e tem muita lesão oral, é o vulgar. E se tiver linfoma associado, é o pênfigo paraneoplásico. Quando eu tenho uma pústula bem baixa, suprabasilar, é o pênfigo vulgar. E quando eu tenho uma vesícula que não tem célula acantolítica, na coesão termoepidérmica, é o pênfigoide bolhoso. Ok? Então eu tenho todas essas informações muito importantes para que a gente dê sequência. Certo? Então aqui eu tenho células inflamatórias, neutrófilos, e aqui uma célula acantolítica. Mesma coisa aqui, células acantolíticas circundadas por células inflamatórias. Tá? Aqui, células acantolíticas, né, circundada por infiltrado inflamatório. Então essas células perdem a coesão e ficam aqui soltas dentro da vesícula ou da pústula. Geralmente é pústula porque tem neutrófilo. Né? Aqui olha que bonita a quantidade de célula acantolítica, ó. E olha a imensidão de neutrófilo que tem aqui, ó. Neutrófilo, dá para ver os núcleos de neutrófilo, ó. Neutrófilo, deixa eu ampliar aqui, ó. Neutrófilo, 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 células acantolíticas. Ok? Isso aqui fechou, é pênfigo, ó.